Aprenda o ofício. E aí, galera, aqui de novo, 8h30 da noite, com mais um assunto que ninguém quer saber. Que dia é hoje? Hoje é dia 20/3 de 2025. E eu vim trazer pra vocês mais uma reflexão que eu fiz na rua e resolvi transformar em vídeo. Sobre dinheiro. Capito? Vamos lá, esse vídeo é tanto para homens quanto para mulheres, embora a base do canal seja majoritariamente masculina. Esse vídeo também pode tocar mulheres, porque as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho também. Então eu imagino que essa ideia valha para duas pessoas. A temática do vídeo é aprenda um ofício. A ideia original desse vídeo surgiu de um conselho que meu pai sempre me deu quando eu era pequeno. Quando a gente estava na fase da adolescência, que é a fase geralmente que você vai descobrir o que você vai fazer, com o que você vai trabalhar, com o que você vai se sustentar, com a faculdade que você vai fazer, se você vai fazer um curso técnico, qualquer coisa relacionada. Nessa idade, meu pai sempre falava isso: faça um curso técnico, tenha um ofício, tenha uma profissão, independente de uma formação. E como sempre, jovem vive a vida naquele ditado, né? Que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. E eu nunca entendi bem o porquê desse ditado. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Nunca entendi. E parando para observar hoje, olhando a situação macroeconômica global e econômica nacional, a gente vê de novo mais um conselho dos antigos funcionando muito bem na prática, que é o de você ter um ofício, tá ligado? Tenha um ofício, independente da sua profissão principal. Saiba fazer alguma coisa que te sustente quando tudo mais falhar. Por que eu tô falando isso? Eu conheço algumas pessoas, observei um movimento bom, que depois do boom do financiamento estudantil para cursos superiores, você vê muita gente formada em muitos cursos superiores, mas o Brasil não cresceu a ponto de absorver todas essas pessoas. Então, o que você tem aí são várias pessoas formadas em várias áreas rodando Uber, ou trabalhando em funções que são abaixo das funções que elas originalmente foram... que elas estudaram pra ter. Eu conheço muitas pessoas assim, eu trabalho com pessoas assim. E eu te digo que o santo grau da exploração trabalhista é essa. Eles adoram isso. Quando vê um cara que não conseguiu nada, um cara que se formou e não conseguiu trabalho no nível da sua formação, precisa buscar trabalho em lugares que precisa de menos qualificação, porque eles têm um funcionário super qualificado pagando um salário de um funcionário que não é qualificado, sabe? Eu vi essa situação acontecer muitas vezes, eu ainda vejo acontecer com muitas pessoas. Então, de novo, tenha um ofício independente de uma profissão. A sua profissão ela é importante para te sustentar, para te manter. Você vai estudar e vai conseguir a carreira que você quer lá no seu curso superior e tal, mas o ofício ele é mais primário, sabe? O ofício são para pessoas que, como eu, enxergam na vida do fora CLT mais possibilidades, sabe? Se você é jovem, você está começando a sua vida agora, não sei se... Eu imagino que essa geração, ela não... Por incrível que pareça, por causa dos memes, essa geração ela não seja tão simpática a esse regime de trabalho de CLT e tudo mais. Depois da reforma da Previdência e o problema do governo em equalizar as contas públicas, a prova de que a aposentadoria, muito provavelmente, ela vai ser cada vez mais difícil. Então eu imagino que os jovens de hoje não tenham muito essa preocupação de fazer parte do CLT. Na verdade, eles devem correr da CLT. Mas na minha época, até então, eu imagino que tenha sido a última geração em que isso aconteceu, era uma meta de vida, sabe? Trabalhar CLT. Tudo que as pessoas queriam era trabalhar em CLT. Quer trabalhar CLT, precisa trabalhar CLT, porque é carteira assinada, porque são direitos, FGTS, INSS, e não é assim, a vida é mais do que isso. E me foi ensinado, foi jogado no meu colo que as coisas eram diferentes assim, na área que eu trabalhei, sabe? Eu vi eletricistas, ajudantes de eletricistas tirarem muito mais do que eu, do que meus colegas que têm formações superiores a mim, só trabalhando na diária, entendeu? Então, veja você se realmente
vale a pena você investir toda a sua vida, se você não tem esse sonho, quem tem sonho, mas se você tem esse sonho de ter mais liberdade, mais flexibilidade, de não querer trabalhar pra ninguém, veja essa recomendação, tá ligado? Aprenda um ofício. Aprenda a ser encanador, aprenda a ser manicure, aprenda a ser barbeiro, aprenda a ser eletricista, aprenda a ser pedreiro, que pedreiro também ganha dinheiro, pedreiro ganha muito dinheiro, cara. Não caia nesse estereótipo antigo de que pedreiro é aquele cara de mochila mochila da Barbie que chega, porque o pedreiro, os pedreiros mais antigos são pessoas que não tinha muita instrução com relação à gestão financeira da sua própria vida, não tinha controle, não tinha capitalização, não conhecia o caminho. Mas hoje eu trabalho com a construção civil de forma autônoma, paga bem. Paga muito bem. Os pedreiros, eles recebem bem, entendeu? No geral, assim. E é uma mão de obra que tá cada vez mais escassa, como eletricistas, como os encanadores. Eu tô usando construção civil porque eu faço parte. Então, é o que eu estou vendo acontecer. Mas você tem setores de beleza, você tem cabeleireiras, você tem cozinheiros. São ofícios que são fora a formação, que você não precisa, propriamente dito, de uma formação acadêmica para executá-los, mas pagam muito bem, pagam muitas contas e em muitos casos você vai viver melhor. Pare para observar que o seu chefe dificilmente tem a mesma função que você. Sabe, em todos os lugares que eu trabalhei, os meus chefes, eles tinham formações inferiores à minha. Eles não sabiam desempenhar o trabalho como eu desempenhava. Mas por que eles estavam acima de mim? Entendeu? Porque eles ganhavam muito com o meu trabalho. Que eu, em 2, 3 dias, fazia, poxa, o meu salário mais um valor a mais, entendeu? Em execução de serviço. Então, por que isso acontece? Porque foge de você essa recepção. Mecânico também é um bom exemplo. Mecânico é um ótimo exemplo. Que você pode executar o seu serviço de forma autônoma, construir uma carteira de clientes. Em cima disso, quem sabe caminhar para uma empresa ou fazer seus atendimentos prioritários, depende. Então, assim, para você que vive num país emergente como o Brasil, que é de família pobre como eu, que vai ter as mesmas dificuldades que eu tive, é um conselho, tá ligado? Aprenda um ofício. Aprenda um ofício porque se você sair do país, você tem esse ofício. Trabalhos de escritório ou trabalhos que exigem formação superior, eles são muito sazonais. Entendeu? Por exemplo, você não consegue ser um administrativo se você não tiver uma estrutura corporativa por trás. Entendeu? Você precisa, se você é um comercial e você não vende produtos por conta própria, você precisa de uma empresa que venda alguma coisa para você atuar como comercial. Entendeu? Auxiliar administrativo é a mesma coisa. O RH, por exemplo, você precisa estar debaixo de uma estrutura corporativa e você está sujeito às oscilações de mercado, às demissões, às contratações, a oferta de emprego ou a ausência dela. E num lugar como o Brasil, que a coisa é tão estável como a gente vê, não é mais compensatório, sabe? Você tem bons trabalhos. É só você não ter medo de trabalhar, é só você gostar de trabalhar. Você tem bons trabalhos que permitem você ter ganhos satisfatórios e uma constância de trabalho ali, uma consecutividade dos trabalhos. Poxa, terminei um, fiz outro, entendeu? Isso vai do profissional. Quando ele é um bom profissional, e eu posso estar falando parecendo meu pai, parecendo um velho, mas realmente é a verdade. Quando você é um bom profissional, você sempre será requisitado nas coisas. Então eu conheço o mecânico, o autônomo que tira 6 mil por mês, 7 mil por mês. Eu conheço o eletricista que ele pegou uma obra, a obra, bem verdade que demorou papo de 2 meses, mas ele tirou acho que 25 a 30 mil reais nessa obra. Entendeu? Com comandos elétricos, trabalho de altas voltagens. Então ele tira muito dinheiro aí. É possível você ganhar muito dinheiro. E faz o horário dele, se ele quiser esticar mais um pouquinho, tem uma flexibilidade, entendeu? Isso aliado a uma boa educação financeira, o uso adequado do investimento, ou da poupança, capitalização, sei lá, cripto, não sei, o céu é o limite, entendeu? Mas é uma alternativa, uma grande alternativa. A minha recomendação com esse vídeo de hoje é isso, sabe? Pense no ofício, sabe? Se você não souber, não quero fazer faculdade de nada, eu não me identifico com nada, ou não acredito que a faculdade ela seja um caminho válido, aprenda um ofício, sabe? Então vou tentar ser youtuber, vou tentar ser jogador de futebol, aprenda um ofício.
Porque o seu ofício ele vai segurar o seu reggae se o seu sonho não der certo. E ele pode acabar se tornando, na verdade, o seu ganha-pão, tá ligado? Então, pense nisso, cara. Você que tá começando na vida agora, aprenda um ofício. É a recomendação, aprenda um ofício. Chegue naquele conhecido seu mecânico, peça pra aprender, compre um curso de mecânico, de motocicleta, de carro, de equipamento industrial, faz um técnico, sabe? Eu acho que no curto prazo, no Bostil, é mais... Você consegue rapidamente, assim, levantar mais dinheiro você fazendo curso técnico de uma faculdade. Curso técnico dura 2 anos. E você consegue em atividades de execução. Atividades de execução são atividades que costumam contratar e ter rotatividade maior do que as atividades de administração ou administrativas, internas ou relacionadas. Então tu vai fazer uma faculdade, você vai fazer 4 anos de faculdade, tá ligado? Tu vai ficar 4 anos de faculdade sem conseguir trampar até o 2º ano, mais ou menos. E aí você vai fazer a sua faculdade, quando você sair, você vai descobrir que o mercado tá saturado. É igual front-end, tá ligado? Front-end, você, porra, bate na árvore, cai 10 front-end. Você chega no LinkedIn, só tem front-end. Então, pra não correr o risco disso acontecer com você, escolhe um nicho. Se tu não tiver medo de trabalhar, mano, tu vai longe, garanta você. Se trabalhar direitinho, trabalhar certo, atender seus clientes. Tantas áreas circulares a isso que render bem, pô, pintor de carro, funileiro, relacionado a automóveis e imóveis. São ótimas áreas. E é relacionado à área de beleza. Automóveis, imóveis e beleza. Serviço é o que mais movimenta a economia nacional. Não tem como fugir disso. E sempre vai ter cliente para bom profissional. Isso é um fato. Se você não tá com seus clientes agora, é porque você não tá fazendo a sua divulgação direito e tudo mais, ou você começou agora, mas você que está procurando algo que fazer ou está meio perdido na sua vida, comece a aprender no ofício, entendeu? Sou marceneiro, carpinteiro, mecânico, pintor, pedreiro, eletricista. Oxe, cara, marceneiro mesmo? Porra, esqueça, velho. Trabalho com box de vidro, esquadrilha de alumínio, vidro, tudo isso, cara. São trabalhos dignos, são trabalhos honestos. E se você trabalha bem, tu pega serviço, pegou serviço, tô precisando de ajuda, chama um ajudante. E aí 2 ajudantes, 3 ajudantes, 4 ajudantes, uma obra, uma empresa. E é assim que as coisas acontecem, entendeu? Então não fica ansioso com esse negócio de faculdade, de Enem, nada disso. Tu segura a tua onda, tem seu ofício, vai fazer um concurso. Ah, mas o concurso que quer curso superior, faça o seu curso superior, tendo o seu ofício e se sustentando a partir dele, sabe? A ilusão de você que é mais jovem, de achar que quando tu sair da escola, tu vai entrar na faculdade e a vida vai ser uma maravilha, tá errado, cara. Não existe isso aqui no Brasil, sabe? Aqui é um intancável. Aqui a vida é mais difícil. A gente joga a vida no difícil. Então pense bem nesse ponto, sabe? Pense na aquisição de um ofício. Eu repeti isso várias vezes pra ficar na sua cabecinha. Tô na dúvida, não sei o que fazer, tô entrando na vida agora, não tenho nenhuma formação. Ofício neles, sabe? Tu levanta um dinheiro rápido, execução rápida, dinheiro rápido. Terminou a obra, tu já peguei 10 dias de ajudante a R$150 a diária, são R$1.500, meu filho. R$1.500 um CLT tem que trabalhar o mês todo pra fazer. E olha lá, quando eu descontava pra 1.300 e pouco. Então, saca? Pega a dica.